Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Hoje nossa aula para o 8º ano será sobre o conteúdo de probabilidade. Então vamos iniciar o compartilhamento do slide. Então vamos lá. Vamos primeiro entender, a ideia de probabilidade. É o campo da matemática que analisa as possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter um determinado resultado. Em outras palavras, resumindo o que eu disse aí, a probabilidade é uma ideia de calcular, de quantificar as chances de alguma coisa acontecer, dentre várias possibilidades de resultado. Então vamos aqui enumerar alguns exemplos. O primeiro exemplo. Ao jogar 2 dados no chão, por exemplo, as chances de ambos caírem com o mesmo lado para cima pode ser calculado através desse conteúdo, da probabilidade. O mesmo vale para saber o resultado de uma moeda quando lança para cima. Calcular a chance de cair cara ou coroa, trata-se de um problema de probabilidade. Outro contexto em que a probabilidade pode ser usada, é calcular a possibilidade de passar numa prova de vestibular, chutando aleatoriamente as questões. Se você faz uma prova com 10 questões de marcar e você chuta aleatoriamente, existe uma probabilidade de você fechar a prova, de você gabaritar a prova. Então, calcular essa probabilidade seria, então, aí um problema usando o que a gente vai ver em nossa aula de hoje. Mas não sai por aí chutando prova, viu? Outro exemplo cotidiano é quando você assiste um jogo de futebol e tenta adivinhar quem ganhará a partida, ou as chances do time ganhar o campeonato. Você lembra que quando chega no final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, geralmente as emissoras ficam noticiando qual a probabilidade do determinado time vencer o campeonato, qual é a probabilidade de um outro time escapar do rebaixamento. Então tudo isso aí envolve probabilidade. Então você está percebendo que a probabilidade ela é de fato uma quantificação das chances de um fenômeno acontecer, de um evento acontecer. Então essa linguagem é o campo teórico que prepara para a aplicação da probabilidade. Então vamos aqui continuar. Então, perceber o comportamento de eventos aleatórios é de grande importância para a nossa sociedade. E a área de estudo conhecida como probabilidade faz a análise desses eventos para entender quais são as chances reais de eles ocorrerem. Há várias aplicações do estudo da probabilidade no cotidiano. Um deles ocorre na pandemia da Covid-19, assim como pode ocorrer em outras possíveis futuras pandemias. Nela, ferramentas de estatística e da probabilidade são utilizadas para prever-se o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas. Ou seja, qual a probabilidade dessa doença atingir seu pico nas próximas semanas, ou qual a probabilidade da doença ter uma diminuição de contaminação até determinado mês. Isso tudo aí envolve o cálculo de probabilidade. Então você está percebendo que a probabilidade ela se aplica em vários campos, Ela se aplica no esporte, ela se aplica na própria matemática, mas ela se aplica até na medicina. Então você percebe aí como é um conteúdo importante e um conteúdo vasto, com várias possibilidades de aplicações. É também com base na probabilidade que se faz as estimativas para que os governadores e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecimento das medidas de isolamento social. Como eu falei anteriormente, se eu tenho uma probabilidade alta, por exemplo, da doença diminuir drasticamente em relação à contaminação até um determinado mês, então o governo ele pode se preparar para afrouxar as medidas de isolamento até esse determinado mês. Então percebeu aí como é que realmente é um conteúdo muito importante. Então vamos aqui ver um pouquinho da história da probabilidade, A palavra probabilidade tem origem no latim probare, que significa provar ou testar. A probabilidade começou a ser considerada na Idade Média por conta dos jogos de azar, quando se tentava descobrir as chances de ganhos por meio das apostas, bem como de antecipar situações que pudessem acontecer no futuro. Gente, a probabilidade se desenvolveu muito
principalmente com o que eu falei aqui, jogos de azar. Graças a esses jogos, né, vários matemáticos ficavam refletindo sobre os resultados e construíam a teoria, né, gradativamente da probabilidade. Então aí, ó, é um conteúdo que realmente tem tudo a ver com jogos. No século XVI, os algebristas italianos Cardano, Pacioli realizaram os primeiros estudos, né, sobre esse tema. Anos depois, grandes nomes como Blaise Pascal e Pierre de Fermat desenvolveram os fundamentos da teoria dos cálculos das probabilidades e da análise combinatória por meio da análise das apostas em jogos de dados. Então, como eu te falei, jogos de azar, jogos de dados realmente fizeram parte da construção teórica, né, da probabilidade. Então vamos aqui para algumas definições básicas que você precisa saber, né, para aplicar de fato o cálculo de probabilidade. Então vamos lá. Para compreender a teoria da probabilidade, é fundamental conhecer as definições básicas sobre o tema. Ó, conceitos importantes: experimento aleatório, ponto e espaço amostral, evento, espaços equiprováveis e o próprio cálculo da probabilidade. Então vamos ver minuciosamente cada um desses conceitos. Experimento aleatório, né? A gente pode definir como experimento aleatório, né, ou uma experiência aleatória, um determinado acontecimento que tem diferentes resultados. Veja bem, como é que é essa ideia do experimento aleatório? É uma ideia assim, vai acontecer um determinado, né, fenômeno, mas eu não consigo prever o resultado com certeza. Eu posso até prever quais são os resultados possíveis, mas eu não sei de fato qual é o resultado que pode acontecer. Pode acontecer qualquer resultado, então eu não consigo prever com certeza, com exatidão, né, que resultado vai acontecer. E que exemplos cotidianos nós temos? Quando você lança a moeda para cima, você não sabe, né, dizer com certeza se vai cair cara ou coroa. Da mesma forma que quando você lança um dadinho para cima, né, você não consegue prever com certeza qual vai ser a numeração da face que vai ficar voltada para cima. Então, nós temos aí exemplos de experimentos aleatórios. Você tem o total de chance de acontecer, né? Por exemplo, quando você lança uma moedinha, pode cair cara ou coroa, né? Você sabe que disso não passa. Só que você não sabe, você não consegue afirmar se vai cair cara ou se vai cair coroa. Então, isso é um experimento aleatório. Ponto amostral, né? O que é um ponto amostral? Qualquer resultado possível de um experimento aleatório é denominado um ponto amostral. Usando o exemplo de um dado lançado, o lado que cairá para cima pode ser os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, cada um desses resultados que pode acontecer, eu defino como ponto amostral. São as minhas possibilidades, né, de resultado. Então, 2 é um ponto amostral, 4 é um ponto amostral, 8, por exemplo, não seria um ponto amostral desse experimento, porque não pode acontecer a face 8, né? Espaço amostral. Então vamos lá. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, dos pontos amostrais, e pode ser representado por conjuntos. Com relação a um dado que é jogado no chão, né, e se deseja saber as possíveis lados que podem cair para cima, o espaço amostral desse experimento é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que eu escrevo, né, isso em notação de conjunto, né, com chaves, coloco os pontos amostrais enumerados ali dentro, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essas possibilidades são os pontos amostrais, né, é o conjunto espaço amostral. Ele reúne todos os pontos amostrais do meu experimento aleatório. Eventos. Eventos são subconjuntos dos espaços amostrais, que podem ir de 0, quando é considerado um evento impossível, a todos os demais resultados possíveis, quando se chama evento certo, né? Então, por exemplo, ó, com relação ao lançamento de um dado, é possível definir que as chances de se obter um número maior ou igual a 5, né? Que possibilidades eu tenho para esse evento? O evento acontecer um número maior ou igual a 5? É um evento de acontecer 5 ou 6, né? E a quantidade de elementos desse evento, que eu vou chamar de A, seria 2, porque eu tenho 5 e 6 como possibilidades.
a possibilidade de obter um número par. É um outro evento, 2, 4 e 6, o conjunto B. E a quantidade de elementos do conjunto B, 3. Então repare que todos esses eventos são subconjuntos do espaço amostral. As chances de obter o número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, todos os elementos, né, do espaço amostral, já que todos eles são números naturais. N de C seria 6, eu tenho 6 possibilidades. Nesse último caso aí eu falo que é um evento certo, porque quando eu for lançar o dado é certo que vai cair um desses números. Agora, por exemplo, um evento que seria nulo, um evento impossível, cair a face 8. Não tem 8, né, como opção, então, no caso, seria um evento impossível. É impossível lançar um dado e cair uma face 8 para cima, ok? Espaços equiprováveis. A ideia de equiprovável é uma ideia de igual, tá, gente? Então, vamos lá. É denominado espaço equiprovável quando todos os pontos amostrais possuem a mesma chance de ocorrer, como no caso de uma moeda que é lançada para cima. Eu não sei se vai cair cara ou coroa, mas intuitivamente você percebe que a chance de cair cara ou de cair coroa é a mesma. Então isso é um exemplo de um espaço equiprovável. Todas as possibilidades têm a mesma chance de acontecer. Se você lança um dadinho para cima e você quer o experimento anotar um número que vai ficar botado para cima, também é um espaço equiprovável, porque acontecer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né, é a mesma chance para todas essas faces. Agora o cálculo das probabilidades, né? Vamos agora de fato calcular. O cálculo das probabilidades é feito por meio da razão entre, essa aqui é importante, entre o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Então, ó, pense assim, o cálculo de probabilidade é assim, você tem um experimento aleatório, né, e aí você tem os eventos, que são os subconjuntos, né, desse experimento aleatório, desse espaço amostral. Você quer que aconteça um determinado evento, então isso é o que vai te interessar, é o teu caso favorável. Então o cálculo da probabilidade vai ser assim, a quantidade de elementos do espaço favorável, que vai ser o N de A, dividido por N, que vai ser a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, essa razão é o cálculo da probabilidade de acontecer o evento A. Né? Sendo P a probabilidade, NA o número de resultados favoráveis, aquilo que te interessa, e N o número de resultados possíveis, ou seja, a quantidade de elementos do espaço amostral. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Qual a probabilidade de sair o número 1 no lançamento de um dado? Vamos lá, quando você lança um dadinho, né, você tem quantas faces? Você tem 6 faces, cada uma representando o número natural de 1 a 6. Então, o espaço amostral, que é a quantidade de resultados possíveis, nós temos 6 possibilidades. E eu quero que saia o número 1. Ou seja, o que me interessa é o evento 1. Esse evento tem um elemento, que é o número 1. Então, a probabilidade de acontecer o número 1 vai ser a probabilidade de 1 dividido para 6, porque o N de A é 1 e a quantidade de elementos do meu espaço amostral é 6. 1 dividido para 6, né, daria 0,1666. Isso em percentual seria 16,6%. Certinho? Então, o resultado dessa probabilidade seria 0,16666. Então, repare que eu forneci aí o resultado da probabilidade de duas formas. Uma, né, em forma decimal e a outra em forma de porcentagem, que é você multiplicando por 100 o resultado decimal que eu encontrei. Então, não perca de vista. Probabilidade de um evento acontecer, quantidade de elementos do espaço favorável, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí o conceito, né, e as aplicabilidades da probabilidade. Depois compareça lá na plataforma da Secretaria, assista novamente essa aula com bastante calma para você compreender esses conceitos, né, de maneira mais eficaz. Até a próxima e bons estudos!